Teles, nasci em 30 de junho, na metade do ano, 30 de junho de 1931. Estou, portanto, com 92 anos, de grande atividade ainda. E nasci na cidade de Bela Vista de Goiás, onde existe uma biblioteca fundada por mim, com a gestão do prefeito de lá e também do promotor da cidade. A biblioteca tem o nome da minha mãe, Celuta Mendonça Teles. É uma biblioteca municipal a quem eu doei 10 mil volumes. Vamos começar de trás para frente. Aonde que o senhor está morando hoje? Hoje, depois de viver por vários lugares, saí daqui, fui para Portugal. De Portugal eu voltei e fui para o Uruguai. Do Uruguai eu fui para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro fui convidado para ser professor em Portugal. Fui para Portugal como professor na universidade. De lá, 3 anos depois, fui como professor da Universidade de Salamanca, na Espanha. Depois, fui como professor da Universidade na França, no oeste da França. Eu não lembro o nome da universidade nesse momento. E depois, fui para a Universidade de Chicago, onde fui professor também. De lá, voltei para o Rio de Janeiro, onde estou morando há 50 anos. Esse tempo todo eu morava no Rio. Eu era professor da Universidade Federal e da PUC do Rio de Janeiro, onde trabalhei 50 anos. Perfeito. Isso ficou gravado? Tudo gravado. Está tudo gravado. Mas agora vamos comentar um pouquinho depois sobre os grandes temas que vincularam o senhor a estas cidades e ao trabalho que o senhor desenvolveu em cada uma dessas cidades, se o senhor permitir. A pergunta inicial, que é o mote do nosso projeto: a sua relação com a Universidade Federal de Goiás, que neste ano de 2023 fará 63 anos, no dia 14 de dezembro. A gente gostaria de compreender um pouquinho e lhe pedir para que comentasse a respeito da sua relação com a UFG. Muito bem. Eu era professor em 1960, 59, 60. Eu era professor na Faculdade de Letras da Universidade Católica. E depois, eu era professor, também trabalhava no IBGE, onde era um concurso público que eu fiz. Eu trabalhava ganhando R$ 400 por mês. Aí fiz um concurso no IBGE, concurso nacional. Passei em 4º lugar e em 1º lugar em língua portuguesa. De R$ 400 por mês eu passei a ganhar R$ 4.000 por mês. Em 1958, 59, né? Começa aí. Então, em 60, quando se fundava a Universidade Federal, o reitor, Colemar Natal e Silva, me telefonou e disse: eu quero que você trabalhe. Eu trabalhava na Federal e professor na Católica. Eu quero que você venha para a Federal. Você venha trabalhar aqui. Imediatamente eu aceitei. Ele falou: venha. Eu falei: reitor, mas eu sou professor federal. Não, eu sou funcionário federal. Ele disse: não tem problema. O ministro da Educação, Darcy, o grande Darcy, era ministro da Educação. Ele já sabe, está transferindo você do IBGE para a universidade. Então eu vim para a universidade. Aí, em 60, eu já era professor de uma universidade que estava se fundando.
Eu trabalhava como professor de literatura brasileira na Faculdade de Letras da Universidade Federal. E aí eu fundei também a cadeira de teoria literária, que não existia. Então, de lá para cá, de 60 para cá, tudo que eu fiz, tudo que eu escrevi, os livros, as conferências, tudo está ligado. Ou à literatura brasileira, poesia, romance, crítica, ou ligado à linguística, à língua portuguesa. Essa é a história minha da universidade. E no início da universidade, imediatamente eu fui convidado para pertencer ao departamento, não, para pertencer ao grupo de professores que tomavam conta da universidade. Eu não lembro o nome agora. É um grupo de departamento, um grupo de professores que geriam a universidade. Poxa, é um nome muito conhecido, mas aqui agora não vem. Então no início, eu já era um homem ligado à história da universidade. O senhor é mais chamado de doutor ou professor? E como que o senhor vê essa questão de nomenclaturas? Pergunto isso para a gente começar a falar da sua formação. Olha aqui, eu sou doutor em letras lá na Universidade, na PUC do Rio Grande do Sul. Mas tem um curso também de neo-doutor, novo doutor, na Universidade de Coimbra. Então, eu sou doutor em filosofia, em letras. Nunca assinei nada com o nome de doutor, a não ser quando pedem. Eu não sou tratado por doutor. Os professores, os amigos, às vezes me chamam de professor, mas a gente se fala mesmo é com o nome Gilberto, né? Ou professor Gilberto, ou o que fala poeta Gilberto. Tudo a gente aceita porque está bem. Essa sua concepção sobre nomenclaturas tem a ver um pouco com o seu trabalho e com a sua formação? Tem. Na linguística, um dos cursos que eu dava em linguística era ligado a um livro de Platão, que no século III a.C. escreveu um livro sobre o nome, a linguagem do nome. E eu, a partir desse livro de Platão, eu criei o curso de linguística aqui, e mostrando como é o nome comum, o nome das coisas, o nome que não é comum, o nome da pessoa. Pablo Lisboa, por exemplo, né? O nome de uma instituição, a universidade, e não, o nome, à medida que ele ganha importância, ele tem que ser escrito com letra maiúscula, a meu ver. Né? E a mim, me chamam mesmo de professor, porque eu fui professor 50 anos, 60 anos, fui professor. Na PUC, eu me aposentei lá na PUC do Rio de Janeiro. Então a questão do nome, para mim, como eu disse, eu nunca assinei. Eu acho bobagem falar doutor. Não chamo, a não ser que a pessoa tenha uma importância, aí eu escrevo doutor. Era isso que você queria? Mais ou menos. Mas agora... Não, ele fez essa pergunta para que a gente pudesse falar um pouquinho da sua perspectiva, né? Das suas prerrogativas enquanto um profissional da área da literatura e da área da docência. Porque isso faz parte da sua história e, por conseguinte, da história da UFG. Claro.
Então, a pergunta é, no início, lá na década de 60, ali 59, 60, como o senhor vinha comentando, senhor, qual a recordação que o senhor guarda, assim, além desta de participar do grupo diretivo, né, de professores da universidade? Na década de 60, porque foi em torno de 60, 61, que aí vai para a universidade. Início. Até quando eu saí daqui. Eu saí de Goiânia e depois nunca mais voltei. A não ser que eu venha praticamente todos os meses. Eu venho muito a Goiânia. É raro passar 2 meses só. Mas voltando à sua pergunta, é o seguinte. Eu acho que quando se fundou a universidade, os professores fundadores da universidade não tinham muita consciência. Estou falando de agora como crítico. Não tinha muita consciência do que era uma universidade. Pensava que a universidade era uma espécie de uma faculdade. Estar na faculdade, estar na universidade é como estar numa faculdade. Não tinha consciência filosófica da ontologia, isto é, do maior que era uma faculdade. A universidade era um conglomerado, é um conglomerado de faculdades que foram, na nossa universidade, foram se fazendo aos poucos. Era preciso ter a faculdade de letras para criar uma universidade. Então criou a faculdade de letras, tinha a faculdade de direito, muito importante na história da universidade. A faculdade de odontologia, que foi uma das primeiras. A faculdade de ciências, eu cheguei até a lecionar um pouco, porque não tinha professor, eu dei aula numa faculdade de ciências sociais. Eu não sei nem se existe esta faculdade aqui agora. Existe, eu sou professor da museologia. Então, pois é, eu comecei nela. Então, os professores foram tomando consciência de que a universidade, eu lecionava nas letras, mas as letras era agora maior, porque ela era da universidade. Então, pertencer a uma faculdade de letra era pertencer à universidade. Eu acho que os professores no início não tinham essa consciência. Eram muito provincianos. Eu me coloco nisso também. Eu também era provinciano. Só depois que eu saí de Goiás, que eu fui lecionar em Lisboa, eu fui fazer curso na Universidade de Coimbra, eu fui fazer conferências nessas cidades todas e outras que eu não citei. Quando eu voltei para o Brasil, é que eu vi o que era a grandeza da nossa universidade. E ela cresce cada vez mais. Eu sinto isso. Não sei se era nesse sentido. É preciso sair para ter um olhar apurado do nosso local? Eu acho que até hoje, a pessoa que não sai daqui não tem capacidade de crescer e olhar de cima o que é Goiás. Fica vendo Goiás muito provincianamente, na literatura. Estou me referindo aos poetas, aos romancistas, aos cronistas, aos críticos de Goiás. A visão, quem saiu como Veiga Neto, grande romancista, contista nosso, eu saí, Bernardo Ellis, que saiu um pouco. Então a gente eu vi Goiás diferente. E hoje, escrevendo, eu fico vendo que, olha, há 4 dias no Rio, eu escrevi um prefácio para uma obra que vai ser publicada aqui no Instituto Federal de Goiás, que é uma
outra universidade fundada em Goiás. Um professor me pediu prefácio para um livro de poesia. Então, mandou para mim, eu fui ver o livro. Então, o que eu vi foi do meu prefácio. 4 páginas, 5 páginas só. Eu falei um pouco disto que eu falei aqui. Eu senti que os poetas, os críticos que fizeram aquele livro estavam pensando só em Goiás, achando que se falar de Goiás, só Goiás, ele está falando do Brasil. Não sei. Eu, por exemplo, nunca digo poesia goiana. Eu digo poesia de Goiás. Os livros que eu tenho publicado, em 65, 4 anos depois de fundação da universidade, eu publiquei um livro de 500 páginas chamado Poesia em Goiás. Muita gente me cobra por que eu não falei poesia goiana. Porque é a poesia feita em Goiás. Ela ainda não tinha o viés, o sentido maior de ser goiana. 50 anos depois eu encontro a mesma coisa que eu tinha atrás. Mas aí falei. Não sei se... Aliás, mandei um e-mail dizendo: é isto que eu fiz. Se vocês não gostaram, não tem importância, compreendo. Agora, vou publicar num livro meu. Vou publicar o que eu escrevi num livro meu. Algum acontecimento lá dos primórdios da UFG que o senhor possa estimular aí a memória para nos relatar? Pode, tem coisa bonita. Até não precisa ser da história oficial, né, dos grandes atos, mas às vezes esses intervalos entre um ato oficial e o outro acontecem coisas tão ricas. Mas tem coisa bonita realmente que não foram ditas. Por exemplo, eu estava trabalhando no IBGE, onde eu trabalhei 14 anos antes de passar para a universidade. Estava lá eu era chefe de uma seção. Quando eu ouço alguém falando meu nome com um sotaque diferente, era um português chamado Agostinho da Silva, um dos fundadores da nossa universidade. Ele chegou e falou: quem é Gilberto Mendonça Teles? Eu levantei, fui lá, eu digo: sou eu, e o que o senhor queria? Ele falou: quero abraçá-lo e quero convidá-lo para assistir a conferência que eu vou fazer hoje na Universidade Federal de Goiás. Eu faço questão da sua presença. Tomei nota e fui, aceitei, logo depois ele pegou um carro e saiu. E fiquei preocupado, como é que esse camarada me conheceu? Aí fui saber, ele era professor da Universidade de Brasília. E eu tinha feito o lançamento de um livro, desse livro, A Poesia em Goiás, que foi agora reeditado pela UFG. Então fui lançar o livro em Brasília. E ele soube disso. Então, à noite tem a conferência dele. O Colemar Natal e Silva, o grande reitor, para mim, o grande reitor, fundador da universidade, convidou Agostinho da Silva, o reitor da universidade, antes de ser ministro, era o Darcy. Eu quero lembrar o nome dele, que, poxa... Darcy Ribeiro? Darcy Ribeiro é um grande sociólogo brasileiro, que me dedicou um livro, uma vez, fez uma dedicatória para mim muito simpática. Darcy Ribeiro. Ele era reitor da Universidade de Brasília. O reitor Colemar foi lá, no Ministério, do Ministério da Educação. E o ministro da Educação apresentou o Darcy Ribeiro e apresentou Agostinho da Silva. É um filósofo português que estava trabalhando na Universidade de Brasília. Aí o Colemar
convidou os dois para fazer conferência aqui, para comemorar o primeiro ano da Universidade Federal. Primeiro ou segundo ano, agora aqui, corrija depois lá. E eles vieram. E esse Agostinho da Silva, cabeça branquinha, foi lá me convidar. Veja a importância que ele atribuiu a mim. E lá. Então, na conferência dele, falando um português muito... É o português de Portugal, né? Um sotaque bem forte. Então, ele está falando e diz que já entrei em contato, nós vamos arranjar gente nova para a universidade. Eu já entrei em contato com Gilberto Mendonça Teles, na conferência, pela primeira vez, falaram meu nome. E o reitor, quando foi fazer a abertura, falou também. Nós já convidamos o Gilberto Mendonça Teles para fazer parte da universidade. Eu era importante porque eu tinha publicado um livro de 400 páginas, 600 páginas, a poesia em Goiás, que está aí para vocês verem por aí. E era professor das duas universidades, das duas faculdades, de universidades novas. Então, na conferência falou-se isto. Isto é muito importante. Este Agostinho da Silva, quando, em 1964, houve um golpe de Estado no Brasil, você sabe disso? Os militares tomaram o governo. E o Castelo Branco foi o primeiro dos presidentes, dos generais primeiros daqui. Depois tiveram 3 outros generais. Morria um, entrava outro general. Então, mas na época do Castelo Branco, eu estava aqui em Goiânia. E eu era diretor do Centro de Estudos Brasileiros, que foi fundado pelo Colemar Natal e Silva, graças à visão do Agostinho da Silva. Foi o Agostinho que tocou na cabeça dele que tinha que fundar um centro e que eu era a pessoa indicada para ser o diretor do centro. Então, Colemar me trouxe para a universidade. Me detém uma portaria me nomeando para fundar o Centro de Estudo Brasileiro. E tem outra portaria me designando chefe, diretor do Centro de Estudos, em 62. E eu fundei o Centro de Estudos, que tinha 15 professores trabalhando com uma coisa só, tudo sobre o Brasil. Professor de geografia, sociologia, economia, tudo tinha que ser sobre o Brasil. E foi. Mas estudar a economia do Brasil, estudar sociologia do Brasil, tá aquém, quando eu comecei a falar no sentido de que o goiano da época, o professor da época, não tinha uma mentalidade ainda muito burguesa, muito ligada às coisas mínimas de Goiás. Começaram a fazer uma política contra o reitor. E essa política vinha do diretor da Faculdade de Direito, Romeu Pires de Campos Barros, que queria ser reitor também. Então, a política era para tirar o reitor Colemar e pôr um outro reitor que podia ser esse, da Faculdade de Direito. Eu só compreendi isso quando saí daqui. Por quê? Como professor e diretor lá do centro, com 15 professores trabalhando ali, mas também começaram a falar, não sei como,
que o centro de estudo era comunista. Então, houve o golpe de Estado, imediatamente veio tomar Goiás primeiro. Um dos primeiros estados que os militares ocuparam bem foi Goiás. O governador de Goiás era o coronel Mauro Borges Teixeira. Então vieram um avião, eu na Praça Cívica assisti os aviões, um tanque que veio e caiu na estrada, quebrou na estrada. É bom falar isso, para ver que tudo era improvisado, mesmo do lado dos militares. E para eles, falar do Brasil era ser comunista. Tanto que o militar que tomou conta de Goiás, teve um que foi governador, mas veio um que era o Coronel Danilo. O Coronel Danilo foi o militar que tomou conta para ver Goiás. Fechou imediatamente o Centro de Estudos Brasileiro. Primeiro ato do presidente da República, Castelo Branco, foi sobre Goiás, me destituindo da direção. Isso é histórico, porque eu estou nesse primeiro ato institucional. Houve 5 atos. O último foi o 5º. Violento, muito violento. Tirou todos os direitos das pessoas. Muito bem, voltando a Goiás. Então, os militares fecharam o Centro de Estudos Brasileiros. Eu consegui, com o reitor Colemar e com outro que entrou no lugar dele, que os alunos do Centro de Estudos não perdessem, que entrasse no curso de História, ou no curso de Geografia, ou no curso de Letras. Foi feito. Os 25 alunos da Universidade, do Centro de Estudos, não perderam, entraram. Muitos não continuaram. O Centro de Estudos formou a primeira turma, a primeira e única turma. O paraninfo dessa formatura foi o senador Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então marcou-se o dia da entrega dos diplomas. O reitor era o Colemar, o diretor do centro era eu, o governador de estado Mauro Borges, e então quando foi às 7 horas da manhã, da noite, eu estava lá na porta do Centro de Estudos, que era na Avenida Goiás, num grande casarão que tinha por ali, ou tem ainda. Cheguei ali, funcionava lá o Instituto Musical, qualquer coisa de música. Tanto que a dona Belquisa estava presente. Então, eu fiquei parado quando eu vi, chega a pé o governador Mauro Borges. O palácio é bem perto. Dali, ele foi a pé, sozinho. Chegou, me encontrou, me apresentei. Ele falou, já conheço você de nome, né? Então, falou, vamos descer um pouco enquanto não chega ninguém. Nós descemos os dois até a Rua 3, falando ninharias, falando bobagem. Voltamos, quando voltamos, encontramos o reitor já. Daí um pouquinho, chegou o Juscelino Kubitschek de Oliveira. E eu tive a glória de dar a palavra ao Juscelino para ele fazer o discurso de homenagem aos primeiros e únicos formandos do Centro de Estudos Brasileiros, que o reitor Edivar voltou a fazer funcionar 50 anos depois e me designou diretor honorário. Só essa história que eu contei aí vale alguma coisa. SEB, falamos um pouquinho do SEB.
Tem mais alguma coisa do SEB que merece aqui a gente falar nessa primeira entrevista? Tem também. Duas coisas. Uma das professoras do Centro de Estudos Brasileiros, designada pelo reitor Colemar Natal e Silva, e os professores que ele designou, 3 ou 4, eu, como diretor, aceitei tudo, claro, né? E tinha os que eu designei, por exemplo, como o Bernardo Ellis, o grande escritor Bernardo Ellis. Foi também professor do centro e virou vice-diretor. Era o meu vice-diretor. Então, tem duas coisas. A primeira é que a professora de História, Amália Hermano, os alunos do primeiro grupo me fizeram um documento contra ela, que ela estava lecionando todo o primeiro semestre, só falou em coisas do século XVII. E eles queriam atualizar, que a cadeira de literatura, de história do Brasil se atualizasse. Então, como aquilo veio por escrito, eu fui lá na casa da professora Armália Hermano, na rua 24. Veja como eu sei de cabeça toda. Fui lá. Falei, professora, só desculpa, eu não pude avisar que vinha. Mas chegou este documento que me foi entregue. Eu não quis despachar sem que a senhora lesse. Então, passei para ela. Será que eles estão querendo a sala? Peraí. Não, eu pedi até às 4 horas. Pelo menos até às 4. Depois nós podemos ir para o outro lado. Pode ir até o meu quarto também. O quarto é bom. Então falei, como eu não queria despachar sem que a senhora visse, porque é algo contra a senhora, eu espero que a senhora veja e me entregue na outra semana. Acho que era uma segunda-feira. A senhora me entrega segunda-feira. Pode pensar bastante, que os alunos queriam que arranjasse outra professora. Eu, novato, bobo, não tirei cópia. Devia ter mandado tirar cópia. Na outra semana ela não devolveu. Eu telefonei. Ela disse, não, ela inventou. Aí eu pedi o professor Bernardo Ellis, que era amigo dela e um homem ligado ao Partido Comunista, como ela era também. Bernardo, vá lá pegar os documentos que eu mandei. Bernardo foi e disse, ela não tem os documentos. Ela disse que perdeu os documentos. Então fui lá eu pessoalmente, ela disse, perdi os documentos. Então falei, o que vai acontecer é que a senhora não vai poder lecionar mais. E ela foi a primeira a ser... ela foi o decreto de aposentadoria dela. Não fui eu que pedi. Outras gente pediu. Então, no meu período, ela já não era professora mais. Esse era um caso que era bom contar para ver como era primária a mentalidade dos intelectuais de Goiás daquela época. Eu não sei se melhorou muito. Melhorou bastante, bastante. Mas tem muita gente ainda que precisa dar o salto intelectual. Não é o salto de pular o Paranaíba, de ir para além do Paranaíba. Aqui mesmo a pessoa pode dar o salto lendo autores atualizados. Bom, esse é um caso. O segundo caso é com Bernardo Ellis. Bernardo Ellis foi um grande amigo meu. Era mais velho do que eu, 15 anos.
Então ele era professor de História e o vice-diretor do Centro de Estudos. Quando falaram que ia fechar o centro, eu falei com o reitor e falamos, ele falou, vamos ao Conselho Federal de Cultura, no Rio de Janeiro. Se eles garantiram que o centro é importante para a manutenção do centro. Peguei um avião e fui ao Rio de Janeiro. Consegui assistir uma sessão do Conselho Federal de Cultura. Falaram do Centro de Estudos, porque eu falei com o diretor, e eles aprovaram a importância do Centro de Estudos brasileiro. Peguei o avião, vim embora. No avião, pela manhã, abro o Jornal do Brasil e abro as pessoas que foram caçadas pelo ato institucional número 1. Encontro lá o senhor Gilberto Mendonça Terça. No alto do avião, aí eu lendo o Jornal do Brasil. Chegando aqui, aí tive consciência de que eu tinha sido aposentado. Muito tempo depois, um amigo meu que tinha contato com os militares disse que eu fui do primeiro decreto do presidente. Então, esse é o caso com relação ao Bernardo, que, quando eu cheguei, assumi meu posto de diretor. E aí, até o momento que o centro foi fechado, eu estava lá. E o centro foi fechado da seguinte maneira. Eu dava aula na Faculdade de Letras da Católica. Minha aula era das 10 às 11. E voltava para o centro. A minha mulher organizou minha biblioteca, esta que eu doei para a Universidade Federal de Goiás. Doei no início, só 60 anos depois que ela veio. Então, nomeei a Maria minha assistente para organizar a biblioteca do centro. Então, eu estou dando aula, volto, parei meu carro, vi um jipe do Exército parado na porta do centro. Eu entrei, a Maria me disse, olha, ele apontou para a pessoa, ele me prendeu e disse que quer levar livro. Eu disse que não podia, ele me prendeu. Aí o rapaz que estava fardado olhou para mim e disse, é o senhor Gilberto? Eu disse, sim, senhor. Ele olhou para Maria e disse, está solta, a senhora não está presa mais, pode ir, eu vou conversar com o seu marido. Vem buscar os livros. Eu falei, a minha mulher já disse ao senhor que o senhor não pode levar os livros sem um mandado, pedindo para levar os livros. O senhor tem? Ele disse, não tem. Eu falei, então, o senhor arranja. Como diretor, eu não posso deixar o senhor, a não ser que o senhor leve brutamente. E aí o senhor vai arcar com os problemas que vêm por aí. Ele foi, pegou o jipe, foi lá e voltou com um papel autorizando, o coronel autorizando a pegar os livros do centro. Enquanto ele foi lá, eu fui lá na biblioteca e tirei os livros importantes que eu tinha conseguido para o livro, para a biblioteca nossa. A estratégia foi esta. Escrevi para todas as editoras do Brasil, falando que tinha sido fundado o Centro de Estudos Brasileiros em Goiás e que nós pedíamos que eles mandassem, doasse para a universidade os livros que eles podiam doar. E chegou o livro à beça. Eu tirei, digamos, uns 100 livros importantes que eles achavam que era comunista, porque era um livro de sociologia e tal. Guardei esses livros, alguns dos quais ficaram comigo e hoje deve estar na biblioteca da universidade. Esse é um caso que ninguém nunca contou. Agora, outro caso ligado ao Bernardo Herz.
Então Bernardo me chama quando eu voltei do Rio e me diz: enquanto você estava no Rio, os amigos comunistas, os comunistas de Goiânia, vieram me pedir para ficar no seu lugar, para assumir a direção do centro no seu lugar, porque você não é uma pessoa ligada ao partido. Eu falei, mas e aí, Bernardo? Ele falou assim: não, eu não aceitei. Não, eles foram o reitor. E o reitor não aceitou. O reitor disse: não, o Gilberto quer. Ele tem que continuar lá. Mas aí eu falei: Bernardo, por que você está me contando isso agora? Por que você não me contou isso antes? O Bernardo era tímido. Esse grande escritor goiano, esse grande escritor brasileiro, Bernardo Herres, era um homem muito tímido para dar aula, para falar, mas era um grande escritor para escrever. Como eu disse, era 15 anos mais velho do que eu. Foi muito amigo meu aqui no Rio de Janeiro. Fui eu que o escrevi para ser candidato a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Fui eu que fui fazer a inscrição dele. E fui eu, sozinho com ele, no apartamento dele no Rio, quando ele recebeu a notícia de que tinha sido eleito. Ele pegava o telefone, tocava o telefone, eu sentado aqui, ele lá pegava. Olhou para mim e disse: não, não foi dessa vez. A academia elege 3 ou 4 escrutínios. Não foi eleito no primeiro, não foi eleito no segundo, foi eleito no terceiro. Ele olhou para mim e falou: desta vez fui eleito. Então Bernardo Herres foi eleito, eu estava presente. Então vejam vocês que era uma pessoa muito ligada a mim. E em 1964, a universidade, o Ministério da Educação obrigou a universidade a fazer concurso para os professores. Eu não precisava fazer porque eu já era da universidade, era vindo do IBGE. Mas eu me inscrevi para fazer o concurso. Me inscrevi para a cadeira de Teoria Literária e cadeira de Literatura Brasileira. Parênteses. Publiquei isto agora nesse livro que acabou de sair. Ícones da Literatura em Goiás. Termina com esse documento meu, onde eu conto esse episódio. Depois, só pode confirmar. Mas então, voltando agora ao Bernardo. Então, eu me inscrevi para as 2 cadeiras. Não precisava de inscrever para a teoria, que eu já era catedrático dela. Mas fiz a inscrição. E tinha vaga para literatura brasileira, história da literatura, então história, geografia, vagas na universidade. Pois não é que Bernardo Herres e o meu grande amigo chamado Antônio Geraldo Ramos Jobé, um dos grandes poetas e críticos de Goiás, eles se inscreveram também nas minhas cadeiras. E não falaram comigo. Nem ele, nem Bernardo Herres falaram comigo. Como é que eu soube disto? Quando faltava, está sendo gravado isto, isso é muito importante para mim. Quando faltava 15 dias para o concurso, fizeram uma reunião com os concursados, com as pessoas que iam fazer concurso. E lá, o secretário da universidade, secretário da universidade, ele me viu e falou: Gilberto, por que só você inscreveu na sua cadeira? Todos os outros escreveram em várias cadeiras. Eu falei: quem escreveu nas minhas cadeiras?
Ele falou, Bernardo e o outro. Bernardo era meu amigo, sem falar comigo. E aí acontece, o meu caro Pablo, minha cara, agora eu esqueci o nome da música. Isadora. Isadora. De novo, Isadora. Isadora, a Isabela, Isadora. E ele para Danilo. Murilo. Murilo. Oscar Murilo, Isadora. E Pablo. E o que eu fiz? Me inscrevi também nas cadeiras em que eu já era concursado. E escrevi também em língua portuguesa e linguística geral. Me inscrevi em 4 cadeiras. Sabe o que aconteceu? Uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, não vai acontecer nunca mais. Eu fui premiado, eu passei em primeiro lugar nas 4 cadeiras. Passei em primeiro lugar em língua portuguesa, em linguística geral, em literatura brasileira e em teoria da literatura. 1964, na Universidade Federal de Goiás. Está lá os documentos. Estão lá os documentos. Tá? Nunca ninguém falou isso. Eu estou falando agora porque é preciso. E aí, a Karen que o Bernardo e o meu amigo também, Gilberto, deve ter ficado, porque nenhum deles tiveram coragem de falar comigo. Bernardo morreu e o outro meu amigo também morreu. Tal. Mas aconteceu isso. É uma história paralela da grande história da Universidade Federal. Eu vou lhe sugerir uma condução aqui, que a gente faça um recuo histórico na sua formação e até, por que não, na sua infância e adolescência, para que a gente possa entender um pouquinho mais, a partir do seu relato, da sua visão, como que se formou esse profissional, que é o Gilberto Mendonça. Uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu, desde cedo, fui nomeado professor de língua portuguesa e de filosofia no liceu. Eu era aluno do liceu, saí do liceu, entrei na faculdade de filosofia e na faculdade de direito. Fiz as duas. Mas quando estava começando a fazer o primeiro ano de literatura, de faculdade de filosofia, eu fui nomeado professor de filosofia no liceu. Então, comecei a estudar. Eu não podia dar aula de filosofia sem saber filosofia. Então, comprei livros. Comecei a tudo que era livro de filosofia. Comecei a comprar e ler. Então, tudo que era livro de língua portuguesa, sobre gramática, que em matéria de linguagem literária é o ponto de partida. O escritor tem que saber a gramática, mas ele pode até desrespeitar a gramática, porque não é a gramática em si que faz o escritor, é a linguagem que ele vai fazer. Então, eu fui juntando esses livros. Comecei a ler os livros de filosofia na Grécia. Fazendo filosofia, fazendo direito, eu fui tendo a abrir uma conta em São Paulo, na faculdade, na livraria francesa. Eu não lembro o nome da rua, mas é uma das ruas principais que sai do lado do Largo da República, o largo principal do centro de São Paulo. Uma das ruas dali tinha uma biblioteca, uma livraria, ou pode ter ainda, que era a livraria francesa. Então eu fui a São Paulo, abri uma conta da seguinte maneira: tudo que chegar ligado à filosofia, à língua portuguesa, à linguística, a essas matérias, mando os catálogos. E lá de Goiânia, tendo conta aberta, eu
escreva, eu quero isto e isto. Vocês mandam o livro, eu pago direitinho. Fiz isso no primeiro ano, segundo ano que eu fui professor aqui. É verdade. Com isso, a minha biblioteca se enriqueceu muito. Então, quando eu criei a Universidade Federal, eu já tinha uma biblioteca muito bem formada e lida. Então, ao fazer a faculdade, passado nos 4 primeiros lugares, eu não podia ser professor de 4. Eu tive que escolher 2. Escolhi as minhas, Teoria da Literatura e Literatura Brasileira, que eu venho lecionando aqui em lá na sua terra, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Ceará. Olha, nas mais de 20 universidades que eu lecionei, só aceitava ir nessas cadeiras. Então, foi uma formação importante na minha vida. Esta é a história da minha vida. E, claro, eu fui depois fazer um curso lá na Universidade de Coimbra, curso de língua portuguesa. Então, fiz o curso, sou graduado pela Universidade de Coimbra também. Pronto. Como era o Gilberto de 5 para 6 anos de idade, e qual era o seu contexto? Bom, também, muito bom. Você está com as boas perguntas, rapaz. O Gilberto, 5 ou 6 anos, né? Aos 5 anos, aos 6 anos, meu pai morou aqui em Aparecida. Era comerciante, tinha uma casa de fazenda. Mas ele ficou pouco tempo. Ele ficou onde eu fui crismado. Eu me crismei nessa igreja que tem em Aparecida, que hoje é um município, ao lado de Goiânia. Aparecida de Goiânia. Então, eu morei ali, nasci em Bela Vista. Meu pai era de Hidrolândia. Tá vendo? Há um triângulo aí. De Bela Vista a Hidrolândia deve ser 30 quilômetros, 40 quilômetros no máximo. De Hidrolândia a Aparecida deve ser o quê? 20, 30 quilômetros. Da Aparecida, não era aqui, da Aparecida a Brasa Brante hoje, né? Deve ser mais ou menos também 6 léguas, 30, 40 quilômetros. Então, esse triângulo cultural, então, eu nasci ali. Meu pai foi comerciante onde eu nasci, depois mudou para Hidrolândia, de Hidrolândia veio para Aparecida, chamava Aparecida mesmo. Eu me crismei aí. E aí, os parentes do meu pai, que moravam num lugar chamado São João, que era município de Anápolis, hoje se chama Braz Abrantes, mas todo mundo lá fala Braz Abrantes. Mas era o nome de um coronel general que foi muito importante na Guerra do Paraguai. E foi amigo do Pedro Ludovico Teixeira, que quando fundou o distrito de São João, que passou a chamar Braz Abrantes, o governador Pedro Ludovico, na época, deu o nome do general Braz Abrantes. No que eu escrevo, e quando eu falo contando dessa região, onde eu comecei a fazer poesia, você verá, eu falo sempre Braz Abrantes. Então, quando eu era 8 anos, eu morava lá em Braz Abrantes. Meu pai era comerciante. Eu aprendi a ler na escola lá, no grupo escolar de Braz Abrantes. Uma professora de São Paulo, nomeada pelo município de Anápolis para ser professora em São João. E essa professora chamada Itatiba, ou Itagiba, por aí.
essa professora foi importante em mim, porque ela me fez acreditar que a poesia era importante. Ela me fez decorar um poema. Fazia cada aluno decorar um poema. E a gente chegava na aula, ela pedia para declamar o poema. Eu decorei um poema de Olavo Bilac, chamado-se, o nome dele agora também esqueci, mas é o seguinte, eu decorei o poema do Olavo Bilac, que é: criança, não verás país assim como este. Ora, é um poema. Este verso pertence a um dos poemas mais famosos de Olavo Bilac, que é o poema que está na obra dele, Poesias Completa de Olavo Bilac. Criança, não verás nenhum país como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Era um poema longo, mas esses dois versos eram fundamentais. Eu declamei. Tinha uma menina, veja bem que eu estava com 8 para 9 anos. Tinha uma menina que sentava ao meu lado, muito bonita, eu tinha vergonha dela. E ela foi e declamou o poema dela também. Depois a professora começou a falar de cada um. Falou dela, que ela era muito boa, falou assim, mas que eu tinha falado com mais alma. Você, o Gilberto falou com alma, e você faltou a alma, você tem com a alma. Eu acho que a alma dela estava em mim. Eu estava gostando dela. Bom, essa é uma história que eu também nunca contei. Então, essa história aí, aos 8 anos, 9 anos, vem a guerra de 14, de 2000, a Segunda Guerra Mundial. E o meu pai assinava o jornal, o Anápolis. Então, um dia ele estava lendo no balcão e eu por trás dele li a guerra. Ele olhou para mim e falou: você já sabe ler? Meu pai, você já sabe ler? Eu não sabia que você sabia ler. Lê mais. Aí eu fui lendo. A guerra terminou. Era a notícia do fim da guerra. Então, na minha história, tem isto, nunca contado por ninguém, porque eu nunca lembrei de contar. Tá? Então, eu estava naquele momento, e a guerra foi importante para mim. Meu pai descobriu que eu sabia ler. A partir daí, eu comecei a trabalhar com meu pai na loja e fui aprendendo a colocar as coisas nos devidos lugar, os tecidos juntos, onde devia ficar e tal. A vender por metro, vinha a pessoa que queria 4 metros de um voal. Eu já sabia o que era o voal. Ia lá para medir aquilo. Então fui um comerciante até os 14 anos. Mas todo mundo chegava e falava para o meu pai: você tem que mandar o seu filho estudar lá em Goiás, lá em Goiânia. Por quê? O meu professor, que eu nunca esqueci, eu dedico um dos meus poemas agora a ele. Foi professor do município de Brasabrantes. Se alguém for pesquisar, vai encontrar. Amazai Martins Arruda. Foi professor do grupo escolar daqui. Foi meu professor. E o que eu conto dele é que ele falou para mim: você não precisa estudar mas aqui você já sabe o que eu sei. Eu falei: não, mas o senhor fala coisas que eu quero. Aí ele falou para meu pai: o Nego, meu pai tinha o apelido de Nego Teles, João Alves Teles, mas era conhecido da família, parente, tudo Nego Teles, porque era irmão gêmeo, e tinha o Nego e tinha o senhor. Eles nasceram ainda na época da escravatura, quando tinha sido abolida a escravatura, o negócio. Então meu pai era Nego.
Então o professor chega e fala: nego, você tem que mandar seu filho estudar. Aí o nego falou: por quê? Não, ele já tudo que eu te ensino, ele sabe. Eu tinha uma história sagrada, eu sabia essa história sagrada, quase que de cor a história da vida de Jesus. Isso me dava uma cultura grande naquela época. E aí, meu pai muda daqui. Meu pai volta para Hidrolândia. E lá em Hidrolândia, eu terei 14 anos. Ele me manda estudar. Eu fui para Campinas. Campinas é Goiânia, né? Mas naquela época Campinas era melhor que a Goiânia. Uma tia e minha madrinha de batismo morava aí. Ela diz: deixa o Betinho comigo. Ele mora aqui em casa durante o primeiro ano, pode ser. E foi. Fui lá. Fiz uma coisa que havia na época, chamava exame de admissão. Você, para entrar na faculdade, você tinha que fazer exame de admissão. Eu fiz no Ateneu Dom Bosco, passei. Estudei lá o primeiro ano, passei o primeiro ano. Quando foi no segundo ano, houve um problema. Um dos professores meu no Ateneu Dom Bosco era um professor de religião. Então, fazia piquenique, eu ia com eles. Fui muito junto com eles. E ele começou a sentir que eu tinha jeito de ser professor, não, de ser padre. Aí, esse padre, sem me falar nada comigo, manda uma carta para meu pai lá em Hidrolândia. Perdi essa carta. Manda a carta para meu pai dizendo: o seu filho tem uma grande vocação para sacerdote e tal, e tal, e tal. Meu pai queria que eu fosse um advogado. Meu pai pegou o carro dele e veio aqui. Ele pegou e falou: você não vai estudar mais aqui no Ateneu. Você vai estudar agora no liceu. Aí ele me falou, postou a carta, falou assim: não quero. Ele não respondeu a carta. Mas me tirou ele conseguiu que eu passasse para o liceu. Eu passei a entrar no Liceu de Goiânia. Então fiz uma coisa que chamava ginásio. Fiz o primeiro ano no Ateneu, segundo, terceiro, quarto ano no Liceu Científico, primeiro, segundo científico, terceiro científico, no Liceu. E aí passei para a faculdade de medicina, não, faculdade de Direito, faculdade de Filosofia. Então, resumindo, esta minha história mais ou menos aí. E essa que história, eu perdi esta carta que eu guardei. E não sei por que carga d'água eu perdi essa carta. Então, eu fui comerciante. Quando eu vim estudar aqui, aos 14 anos, eu trabalhei também como dentista. Eu fazia aula de manhã, à tarde não tinha nada que fazer. Arranjei para trabalhar no dentista. Inicialmente eu lavava as vasilhas, ficava lá, lavava tudo arrumadinho, limpava as brocas, as coisas e tal. E tanto eu fui fazendo bem feito, que ele me chamou e disse: eu quero doar o meu consultório para você. Você tem toda a vocação para ser dentista. Esta época eu já estava pondo remédio no dente das pessoas. Então chegava uma pessoa, estava com dente doente. Eu já sabia, eu punha fenol, era uma coisa chamada assim, aquilo parava a dor. E tem a história de uma que eu beijei, porque ela falou para mim: só isto, só o remédio. Eu digo: só. Ela falou: não, chega aqui. E beijou.
E saiu e foi embora. Eu nunca mais a vi na vida. Essa é uma história, tá vendo, né? Gilberto, Começa aí a minha vida amorosa, hein? o senhor falou do seu pai. É. Quem era sua mãe? Minha mãe. Meu pai conheceu a minha mãe, chamava-se Celuta. Conheceu-a em Bela Vista. Ela nasceu em Pirinópolis. Quando morreu a mãe dela, 5 filhas, deixou 5 filhas. O pai ficou problemático. O meu avô saiu, deixou as 5 filhas entregue a um homem que era senador. Naquela época havia o Senado do Estado. Vocês não sabiam disso. Hoje só existe Senado Federal. Mas o meu padrinho de batismo era senador. Então, a moça, a senhora morreu e deixou as filhas por conta dele. Ele achou melhor, ele tinha que mudar para Bela Vista. Ele levou a família para Bela Vista. Então, a mais velha imediatamente era costureira. Começou a mais velha, tia Neném, a filha dela, grande amiga minha. Tia menina. Tia menina, mas na verdade devia ser tia Maria. Depois tinha a madrinha Gracema, irmã da minha mãe. A do meio era Celuta, minha mãe. A terceira era Adelaide, nome da avó. Adelaide. A terceira era Dulce, cujos filhos estão por aqui. E a outra, Adeladinha. Então, meu pai casou-se lá. Minha mãe tinha 17 para 18 anos. Meu pai estava com 21 ou 22 anos. A minha mulher, Maria, quando a gente tem alguma conversa mais forte, eu nervoso, eu brigo muito e tal, aí ela fala uma coisa muito certa. Nós só tivemos 2 filhos. A Luciana, que deve estar com 38 anos, trabalha muito bem como na hotelaria, trabalhou na França há muito tempo, fala bem francês, fala bem inglês. E meu filho que termina o doutorado em física este ano. Muito bem, 2 filhos só. E demoramos a ter filho, 5 anos de casado, sem ter filho. Então a Maria fala para mim o seguinte: olha, você, Gilberto, você não fica doente. Eu fiquei doente disso aqui porque eu tive uma pneumonia em 2019. Não sei porquê, lá no Rio, tive uma pneumonia. Fui para o hospital. Eu moro a 100 metros de um grande hospital no Rio de Janeiro. Então passei 3 meses no hospital. E no hospital, lúcido, querendo sair, mas me amarravam para não sair. E eu pensava, com essa perna esquerda, eu ficava arrastando para poder chegar nesse lado que não me amarrava desse lado. E chegava, depois me contaram tudo, né? E eu queria sair por ali. E minha perna, de tanto arrastar assim, ela foi desgastando a pele que cobre os nervos da perna. Então a doença chama neuropatia. Patia, a doença dos nervos. E aí fiquei assim. Mas a Maria diz, olha, Maria é mais doente, mais nova. Mas ela diz, olha, o seu pai casou com 18 anos. Sua mãe tinha 18 anos. Seu pai tinha 21, 22 anos. Você foi gerado com, ela fala a palavra, com termos científicos, você foi gerado muito fortemente
Por isso você não tem doença. A cabeça minha, boa, escrevendo também era fixa, falando lá, tudo isso. Ela diz, você não fica doente. E eu, qualquer coisinha, fico doente. É que você foi gerado no início do seu pai, da sua mãe. Eles eram novos, e aí, não sei, compreendeu isso, menino? Eu acho que é certo. Se a gente pudesse pedir para o senhor a lembrança, a primeira imagem que o senhor tem de lembrança na sua vida, sei lá se é 4, 5 anos, 3 anos, e também não só visual, algum cheiro, alguma sensação lá do início da sua vida. Deixa eu concluir uma Pois coisa não. da minha mãe, que minha mãe é importante na minha história. Minha mãe lia muito, tanto que ela deixou 2 livros. Ela tem 2 livros, um que se chama Minha Vida de Casal. Ela conta a história da vida de casal. Meu pai bebia, houve um tempo da vida que ele bebia cachaça, cerveja, uísque, e ficava zangado, brigava. Ficava lá em casa e eu via meu pai bêbado, quando criança. E minha mãe tolerou tudo isto e conseguiu. Depois que meu pai parou para eu estudar, quando ele voltou para a Hidrolândia, aí não bebeu mais. A casa foi outra. Tá? Eu pude, no tempo que eu morei com um professor no Uruguai, falando para você é da região, eu pude levar meu pai a Montevidéu. Levei meu pai e minha mãe a Montevidéu. Tal. Mas a minha mãe escreveu 2 livros e ela lia muito. Então, ela foi uma escritora. Tanto que eu fiz questão que a Biblioteca de Bela Vista, em vez de meu nome, como queria, fosse o nome da minha mãe. Celuta. Celuta é a personagem de um romance francês, em que havia uma personagem índia que chamava Celita. C-E-L-I. Não, Celita, mas em francês, escrevendo como a pronúncia em francês, Celita. Minha mãe, como a mãe dela e ela lia o romance, quando ela nasceu, deram o nome dessa personagem. Aqui agora eu não lembro o nome do romance, mas é um romance famoso da literatura francesa. Pronto. Agora volta à pergunta sua, eu acho que eu tenho. Uma das coisas mais antigas que eu lembro é quando, morando em Hidrolândia, antes de mudar para Aparecida, eu estava tomando leite quente e ele derramou na minha coxa. Eu me lembro muito do alvoroço, minha mãe correndo, e ali eu vi a pele vermelhinha. Esse vermelho nunca saiu da minha cabeça. Logo levaram o farmacêutico, não sei quem é. E aí, pronto, essa é uma história antiga, porque eu tinha de 3 para 4 anos. Nesse momento aí, antes de mudar para Aparecida, meu pai me matriculou na escola municipal de Hidrolândia. Mas eu não tinha idade, então eu passei a frequentar lá a aula só. Tem uma foto dessa época, eu a tenho lá sentado, e os meninos em pé, e eu sentado ali, sem sapato, porque não tinha sapato. Acho que estava sem sapato porque não tinha sapato. É como eu falei para o professor. Então, essa história agora mais antiga e mais poética de Hidrolândia, de Aparecida, eu lembro da professora também, mas de passagem, em Hidrolândia, em Brasa Prantes, eu lembro mais da professora, porque ela
me ligou a poesia, me fazendo decorar a poesia. E eu fiz a história mais antiga, outra mais antiga, meu pai comprava arroz e ele comprava arroz dos produtores de arroz da região. Eu tinha 7 para 8 anos. E comprava o arroz e o arroz era levado para Anápolis. Em Anápolis tinha a estrada de ferro. Eu cheguei a conhecer a estrada de ferro. Era de lá que saía o arroz, levava o arroz. Então meu pai comprava, e esse arroz era levado para Anápolis de caminhão. Uma vez, levando as sacas de arroz que meu pai comprou para Anápolis, eu fui em cima da carroceria do caminhão. E o caminhão saiu às 5 horas da manhã da cidade de Brasa Brantes. E eu fui ver, eu não via nada, só via, não é crepúsculo, está faltando a palavra aqui, mas o nevoeiro, era um nevoeiro. Antes de chegar à cidade que hoje chama Nova Veneza, era Nova Veneza. Antes de chegar em Nova Veneza, começou a clarear. E aí o caminhão atolou. Eu fiquei em cima da carroceria, o pessoal lá tratando de levantar o caminhão para sair. Eu fiquei vendo, aí que eu acho que a primeira, antes dela fazer comigo aqui, foi a primeira vez que a musa da poesia me cutucou. Eu lá de cima, sozinho, olhando o dia nascer, mas sem o sol aparecer. Apenas aparecendo assim, aquela coisa da manhã. Eu fui vendo fantasmas, fui vendo coisas. De uma hora para outra, eu achei tão bonito aquilo que eu estava vendo. E o sol, os primeiros raios de sol aparecendo. E depois um pedacinho do sol e do sol. Aquilo me encheu de uma alegria muito grande. Eu já contei isso numa entrevista. Agora, quando contar, tem que falar em você. Eu lhe perguntei sobre o seu pai, lhe perguntei sobre a sua mãe, eu queria lhe perguntar agora de uma outra pessoa. Que o senhor fizesse um relato aqui. Quem é o Gilberto Mendonça Telles? Deixa eu parar um pouquinho. Quem é o Gilberto Mendonça Telles? Então, começa a todo tempo, começa que o Gilberto, o Betinho, como a minha família falava, e até eu muito grande, era Betinho, Gilberto. Lá no Rio de Janeiro tem uma professora que me chama de Gilberto. Ela é alemã, ela não dá conta de pronunciar o Gil, né? Ela teria que falar Gil. Mas então, se tiver até uma pessoa, como eu falei, um camarada que veio, que conheceu desde criança tudo do interior, os lobisomens, as crendices, as coisas que os colegas contavam. Colega nada, os amiguinhos contavam. O Gilberto foi se enchendo desses acontecimentos que ele tem aproveitado atualmente quando virou Gilberto. Então, o Gilberto pequeno foi um homem que aprendeu a ser um comerciante. O pai tinha confiança, eu sabia atuar. Trabalhei durante um ano não, 6 meses eu trabalhei como dentista. O dentista queria que eu continuasse, me dava o gabinete. O Gilberto, que de uma hora para outra começa também a namorar.
Comecei a namorar, sempre fui um namorador danado. Eu não podia ficar sem namorar. Então tinha uma namorada. Aliás, uma história bem bonita até. Do Gilberto ainda, do Gilberto. Ainda menino, aluno do liceu. Eu morando em Campinas, eu tinha que pegar o ônibus para vir para Campinas. Mas eu ia a pé, porque era à noite, era de manhã a aula. Eu gostava de levantar cedo. Eu ia a pé de Campinas até lá no centro de Goiânia, lá no liceu. Acostumei a fazer isso. E na volta, sentava numa cadeira na aula. Um dia passei a mão por baixo assim, encontrei um papel. E um papel escrito assim: ao colega que senta nessa cadeira. Eu sento à tarde aí. Meu nome é... Ela tem o nome dela. Meu nome é Cristina, vou chamar de Cristina. Eu achei tão estranho, mas eu não tinha tempo. Eu trabalhava. Vi à tarde lá para saber quem era aquela menina. Então ela ficava mandando bilhetinho para mim. Faça um poema sobre mim. Não sei por que ficaram desde cedo sabendo que eu gostava de poesia. Aí eu escrevia um poema, como é o seu nome? Ela falava o nome, eu escrevia, punha lá. Outro dia ela agradecia, falava outra coisa. Sem se conhecer. Um dia, quando eu não pegava o ônibus, mas agora eu estava fazendo científico. Estava no segundo ano científico. Aí, quando eu entro no ônibus lá em Campinas, as meninas começaram a gritar: é ele, é ele. Eu me espantei. Uma me pegou e falou: você vai sentar aqui. Você vai sentar com a Carmencita. Eu falei: Carmencita, aí me lembrei. Falei: é você? Ela falou: sou eu. Nós olhamos onde você morava e marcamos a hora que você pegava o ônibus. Então vamos juntos para Goiânia. Aí eu sentei ao lado da Carmencita, que eu nunca beijei, que eu nunca peguei na mão. Nós fomos juntos lá e depois acabou. Logo depois eu terminei meu curso, ela terminou o dela. Então não sei quem é Carmencita. Essa historinha é bonita para mim. É uma história minha, né? Eu não sei se eu caí fora do que você perguntou. Volta no que você perguntou, se quiser. A pergunta era quem é o Gilberto Mendonça Teles. Eu venho comentando a respeito dos seus entes próximos e chegou nessa história. Então, olha, eu não falei dos meus irmãos. Eu tinha 5 irmãos. Lourival deixou um livro de homenagem a um livro de história dele. Mas é um livro que não tem muita importância. É a vida dele, mas ele não tinha vocação literária. Mas escreveu. Ele era fiscal de renda. O outro deixou o nome José Mendonça Teles. O meu irmão andou atrás de mim o tempo todo. Todos os livros que o Zé Mendonça escrevia, primeiro eu lia para ele publicar. E escrevia carta dizendo: você tem que ler gramática, você tem que estudar, você não pode escrever. E ele fez. Ele foi seguindo o meu conselho. As cartas que ele escreveu, a filha dele não quis me dar, porque disse que essas cartas desvalorizavam. Mas agora, como eu falei para ele, eu tenho todas as cartas dele. Deve ser umas 50. Ele deve ter umas 10 ou 20 cartas minhas, ensinando a ele as coisas, porque eu era mais velho, bem mais velho, e que muita experiência eu tinha. Ela vai me dar as cartas agora. Aí nós vamos publicar. Então tinha meu irmão José Mendonça Teles, o Zezé de família. Depois dele tinha o Ideraldo, camarada fantástico. Era
também deixou livro, não deixou livro, ele era espírita, tornou-se espírita e deixou livro. Ele deixou uma ligação em cartas espirituais. E todos morreram, menos a irmã que vive. O mais velho sou eu, a mais nova, a Laila. Laila é uma palavra árabe, Laila, que significa a que tem os cabelos compridos. Laila, a minha irmã está viva, amanhã vem almoçar comigo aqui. Ela e o marido. E o marido dela é que toma conta da minha vida em Goiânia. Recebe meus vencimentos que eu tenho aqui, do liceu. Faz as coisas. Então, essa história tem uma familiada aí por aí. Os Abendon são muito ligados à literatura, mas não fez uma literatura para ser brasileira. Fez uma literatura para ser goiana. Tá certo. Que outro eu tenho? Se lembrar de outra pergunta, eu meto ela também. Sim, a gente já vai se encaminhando aos pouquinhos para o final da nossa entrevista. Eu queria lhe perguntar a respeito do que o senhor concebe como os elementos fundamentais para que um poeta exerça essa profissão e faça dela a sua felicidade ou tristeza. Não sei se me expresso certo. Chama você de agora Dom Pablo, né? Dom Pablo Lisboa. A sua pergunta é o seguinte, deixa eu falar nela. De certa maneira, é por que eu me coloquei todo agora como poeta. Isto vem desde os meus 9, 10 anos. Uma coisa que foi crescendo. Todo mundo tem isto, mas abandona, porque a vida é muito forte para as outras coisas, tendo que trabalhar para ajudar os pais. Eu consegui ajudar os pais também. Ajudei bastante. Quando eu fui embora, meus pais ficaram morando na minha casa, a casa que eu tinha aqui. Em vez de pagar aluguel, eu falei, não, o senhor vai ficar na minha casa, fica aqui. Meu irmão, quando casou, não tinha onde morar, passou a morar na minha casa. Então, a poesia, a literatura, quer dizer, a crítica literária que fala do romance, que fala de toda a literatura, eu tive que me aprofundar sempre em cada degrau que eu adquiria na literatura, estudando, trabalhando. Olha que eu visitei praticamente todas as universidades federais do Brasil, menos uma. Só a do Amapá é que eu não pude ir, porque o convite deles me convidava para uma conferência em Chicago, nos Estados Unidos, onde eu já tinha trabalhado. Passei 2 anos morando em Chicago e me interessava muito a conferência. Então telefonei para a cidade de Amapá, para a universidade, dizendo, olha, eu tenho outro compromisso, vocês me convidam outra época, e eu virei. Nunca convidaram, claro, nunca fui. Mas eu conheço Roraima, conheço Acre. São 2 cidades que eu não conheço. Não conheço o estado que está grudado no Amapá. Como chama o estado ali? Tem o Acre, tem o outro. Bom, eu estive lá em Roraima, passei uma semana em Roraima. Passei também, a reitora da Universidade de Roraima era minha aluna. Coincidiu de eu visitá-la, ela é reitora. Então, ali tem um estado, que eu esqueci o nome agora, Mato Grosso, ali está embaixo, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará,
Maranhão, Ceará. Assim, no Ceará, eu sou doutor honoris causa. No Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, portanto, depois em Alagoas, o que está faltando aqui? Alagoas, está faltando algum estado aqui, meu Deus. Sergipe, Piauí, Rio de Janeiro. Tudo eu visitei, falei nas universidades principais. Então, eu fui crescendo, fui pegando graus avançados. E cada vez que eu avançava, havia convite maior para mim. E esses convites me pagavam. Eu ganhava por aquilo. Então, não só eu tinha o ordenado da universidade que me deixava ir. Era bom para a universidade saber que um professor dela estava dando aula em tal lugar, porque criava alunos para a universidade. Então, à medida que eu cresci e ganhei graus, e confesso a você que em cada grau desse eu tive uma namoradinha, que às vezes ia ao Rio de Janeiro me visitar. Era bom, a gente ficava amigos, até hoje amigos, por e-mail, né? Eu venho por aqui, por exemplo, tem 2, 3 garotas que eu hoje já tenho aí os seus 40, 50 anos, mas a gente, quando tem jeito, vamos almoçar junto e tal. Quer dizer, à medida que eu cresci como aluno e depois como professor, e cheguei no alto grau do magistério, que é o superior, trabalhando como professor de professor, já começam a estudar, a fazer estudos na CAPES, como os professores que ensinaram para professores nas pós-graduação. Eu orientei pelo menos uns 80 doutorandos e mestrado pelo menos umas 150 e pós-doutorado uns 20. Na PUC, na Universidade, na PUC do Rio Grande do Sul, na PUC do Rio de Janeiro, na PUC de Goiás, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal de Goiás, na Universidade Federal de Santa Catarina. Esqueci de falar, mas não se falei Santa Catarina. Eu parei no Rio de Janeiro, mas aí tem São Paulo, Santa Catarina. Chega no Rio Grande do Sul. Acho que eu entendi, é isso. Sim. A gente estava pensando, quem sabe o senhor falar uma poesia aqui para nós, mas eu queria lhe fazer uma pergunta, lhe propor um diálogo que só talvez o senhor possa fazer esse diálogo, que é o diálogo do Gilberto de hoje com aquele Gilberto lá de 6 anos, tinha 6 anos, o que o Gilberto hoje falaria para aquele menino lá, e também, ou o que aquele menino falaria para o Gilberto hoje? Eu tenho que falar na ordem que você falou, ou posso terminar com o menino falando para mim? Aí é o senhor que determina. Vamos dizer o seguinte, o menino de lá falando para mim, você não soube aproveitar grandes coisas da sua vida que convidavam você não aceitava, ou o lugar em que você trabalhou, e você não soube tirar todo o aproveitamento dali. Grandes coisas que você deixou de lado, que você nem sabe mais o que é. Você hoje, se você pensasse, você não faria. É por aí que esse menino falava que eu perdi coisas na vida. E o menino da agora tem aproveitado aquele menino como tema da literatura. A minha poesia e até a minha crítica literária está cheia da experiência daquele menino. Aquele menino que foi à escola, que via a menina ao lado
e que ficou com inveja da menina que falou mais bonito do que ele uma vez. Eu não contei essa, mas tem. É, o que ele foi crescendo por aí. Então, eu, o que eu estou fazendo, e digo o seguinte: por que eu demorei a aproveitar esta coisa, esse grande tema da infância, da adolescência, da sua juventude? Você não aproveitou isto na sua literatura. Agora tenta aproveitar, mas já é um pouco tarde. Agora você já está encerrando a sua vida. Tanto que o meu último livro de poema chama-se A Véspera do Espanto. É como se o espanto fosse o medo da morte. Alguém falou para mim: não é nada, Gilberto. Esse espanto é um medo de uma mulher bonita aparecer para você. Pode ser isso também. Um poema? Mas falar um pouco. Poesia? Não sei se couber aqui, se pode ser em outro momento também. Os poemas da minha obra reunida, tá? A minha poesia reunida está. Toda a minha poesia hoje está sendo reunida pelo Senado Federal com o título de Gilberto Mendonça Teles, literatura. Gilberto Mendonça Teles, a nova Hora Aberta. O Senado Federal está publicando, e já publicou outros livros meus. A nova Hora Aberta. E aí está juntando tudo. O que eu vou ler para vocês hoje é o último, tirar de um poema, de um último livro meu. E, portanto, deve ter coisa que não é importante. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que vale a pena declamar aqui. Esta aqui. Como eu sou, em 30 de junho, no meio do semestre, de 30 de junho até 31 de dezembro, tem o mesmo número de anos, de 30 de junho a 1º de janeiro. Então, eu publiquei, fiz um poema e dediquei a um homem que mora no Mato Grosso do Sul e está escrevendo um grande livro sobre a minha vida. Chama-se Carlos Gomes de Carvalho. É um grande estudioso da minha poesia. A poesia é chamada Hora Aberta, publicado pela Vozes, são 1.200 páginas em papel bíblia. Tem o prefácio desse professor. Agora dediquei a ele esse poema que eu vou ler a pedido de vocês. Então, no meio do semestre, eu me acabrunho quando chega junho e o relógio de Câncer corta ao meio o seu dourado fio, a sua luz que brilha e treme e sai pela janela dividindo o semestre. Eu sempre me divirto e me sonho e me festejo abraços, beijos, presentes, uma taça de vinho tinto e o futuro, o absinto, enquanto a vida brinca, gorjeia e um boi rumina
o sol de sua angústia à véspera do talho. Eu não sei bem se o frio me atormenta, se algo inventa ou cose a reticência no meio do rascunho de um poema, quase sempre inconcluso, na esperança de que um dicionário amigo se articule em fecunda perspectiva. Mas o infortúnio é saber que hoje tem um dia a menos neste a menos Natal no mês de junho. Terminei o meu poema. Esse poema foi dedicado a este amigo meu, lá em Mato Grosso do Sul, porque ele vai escrever uma enciclopédia, está trabalhando uma enciclopédia sobre a minha obra. Gostaria de lhe agradecer esses relatos que o senhor deu aqui nessa nossa entrevista para o projeto UFG Memória. Queria deixar aberto para o senhor fazer seu encerramento. Tem alguma coisa que eu não lhe perguntei, que o senhor gostaria de falar sobre a UFG, sobre a sua trajetória? Então, você pegou pontos importantes na minha vida, sobretudo que não tinha sido falado. Porque quando nas várias, quase 200 entrevistas que eu já dei, 109 das quais já publicadas, o pessoal quer saber a partir de 1955, quando eu publiquei o primeiro livro de poema. Querem saber dos livros de poema, dos livros de crítico. Mas a sua entrevista é diferente. Ele jogou o homem Gilberto, puxando como foi o homem Gilberto, como o menino Gilberto. O menino que assistiu a notícia da guerra e que leu pela primeira vez, antes que seu pai soubesse que ele sabia ler, ele leu a palavra guerra. Então, isso tudo foi algo muito importante. O que eu tenho é agradecer ao pessoal quais falam o nome deles? O Murilo, Franco, a Isadora Inácio, E você, Pablo Lisboa. Mas vocês trabalham com outras pessoas também. Diretamente com a reitora Angelita e o vice-reitor Gesiel. Então, duas pessoas que me foram essencialmente assim, simpáticas comigo quando eu visitei a reitora. Eu visitei lá os dois e dei muitos livros que eu tinha à reitora. Mas eu não sabia que ia encontrar o reitor. Então, do Rio, eu mandei livro para o reitor. Então, agora eu vou mandar um aqui para a reitora, você vai entregar para mim. E depois eu vou mandar um para o vice-reitor também, porque ele também foi um homem que apareceu assim de uma pessoa muito importante dentro da universidade. E ele leciona química, então física, parece. Né? Sim. Conversei um pouquinho com ele, com isso por causa do meu filho, que meu filho é físico também. E eu gostaria de saber se o senhor permite que nós publiquemos essa entrevista no canal oficial da UFG para que a gente possa compor aí o UFG Memória. Tem outras entrevistas, tem entrevista com a ex-reitora Milka, tem a entrevista com o ex-reitor Edivar Madureira, tem entrevista com alguns decanos da universidade e alguns aposentados também nessa primeira temporada que estamos começando. Então, se o senhor permite, a gente... Tem sido importantíssimo ficar com essas primeiras
sobretudo vendo o reitor, que você falou, que o Edivar Madeira. Edgar, né, ele foi uma pessoa com quem eu tive muito contato, realmente. Então, está permitida, mesmo que... E vocês vão publicar como está ou vai modificar? Vai A gente vai apenas... tirar alguma gordurinha que outra, mas a ideia é gerar um arquivo mais extenso para que os pesquisadores possam acessar. Então, vocês não vão mandar uma cópia para mim, não, né? Sim, Vão. enviaremos a cópia para sua permissão por e-mail, mas por isso que a gente precisa dessa declaração aqui, mas depois a gente vai enviar. Pois pede, eu faço. Tá bem, Doutora, você quer fazer isso, sim. tá bem. Muito obrigado. Eu agradeço a você e a tu, a ti, melhor falando, que trabalhou bem aí.